Tcharam! Isso que é importante. Faça-se luz. Powerbank já com cabo, câmera analógica, bateria extra para GoPro, carregador para o celular e fone de ouvido para poder escutar aquela musiquinha, né? E eu não tenho muito o que dizer, né, família? Como vocês já entenderam aqui, né? Eu vou pintar essa parede aqui. A gente tá num bagulho de box aqui, que eu vou deixar o endereço e o Instagram deles aqui também para vocês poderem conferir, né, o espaço deles e poder estar vindo aí fazendo a sua aula de boxe, de Muay Thai ou de outras vertentes que tem ali na frente, que você volta ali no vídeo e você consegue ler certinho, né? E é isso, família. A gente vai dar ali nessa paredinha aqui. O negócio tá como? Perfeito, né, para fazer um grafite, né, pô. Do jeitinho que eu gosto, fazer a peça aqui, um personagem aqui, talvez outro personagem aqui, mas eu tô pensando ainda nisso. Então a gente vai encaixar primeiro a letra aqui, vamos ver como é que ela vai fluir, tá ligado? Se ela vai exigir um ou dois personagens, e assim a gente vai dando andamento pro trabalho. E é isso, já tem uma música tocando aqui, deixa eu mostrar pra vocês o que eu tô escutando. Savagely Attack, do Czarface com Ghostface Killah. Muito style esse álbum aí. E é isso. Vamos pro flow agora. Vamos aí, família. Vou fazer primeiro aqui. Eu ainda vou dar uma ajeitada aqui, mas eu queria pegar a estrutura, né, da letra. Então vamos pro rascunho do personagem.
Paul é o personagem dando um hit aqui, né? Na letra. Eu queria pegar essa estrutura mais ou menos e... Agora já é tipo uma parada aqui. Toma. Agora eu volto ali. Porque agora a gente vai continuar a fazer a estrutura da letra, que a gente já tem a base do personagem encaixada ali. Posso fazer o 12 na camiseta dele? Toma. Olha, agora não tem muito segredo. É começar a preencher. Eu vou preencher pelo menos grande parte com esses tons aqui, de azul mesmo. E depois eu começo a viajar no como eu vou colocar os efeitos, né? Porque provavelmente eu vou usar esse aqui como real cor base da letra toda. E aí o resto, tipo, eu vou usando pra iluminar aqui, iluminar lá e tal. E vamos se divertindo. Eu vou usar um branco aqui pra eu dar uma limpada, tá ligado? Me veio essa ideia agora. Porque algumas partes estão meio confusas e eu quero limpar. Eu poderia fazer isso depois, poderia. Mas eu quero plano mental limpo agora, tá ligado? Da ideia que eu quero fazer.
Let's go! E eu vou deixar mais manchado mesmo, né, como vocês podem ver, porque eu vou dar uma limpada depois, tá ligado? Tipo, meu objetivo é poder usar também as outras cores de azul para dar uma limpada. Então, eu garanto primeiro uma base, né, da estrutura com esse. E depois eu venho com detalhes para ir fixando.
Chama, família. E é isso. Letrinha preenchida. Agora a gente vem para preencher a sombra dela e vai desenvolvendo o resto. Eu vou dar uma olhada se eu vou deixar assim mesmo, se eu vou retirar alguma parte, se eu vou arrumar algum detalhe. E eu já volto. Vou dar uma pensada agora aqui. Caralho, essa câmerazinha tá quente, hein? Olha, família. Agora parece que eu dei uma resolvida legal com os encaixes que eu tava sentindo falta. Agora eu tive a ideia legal, na real. O 12 pode estar tipo voando aqui, tá ligado? Como se ele tivesse jogado pra longe, né? Tipo, socou e o bagulho voou. Toma. É isso. Agora consegui resolver o peso que eu tava querendo resolver. Chama. Agora vamos pro preenchimento da sombra da letra, que é essa caixa aqui. Eu vou usar provavelmente o azul mais escuro que eu tenho ali, que eu acho que tem 2 latas. E vamos preencher isso tudo primeiro, fazer a base e depois a gente começa a dar estrutura para esse azul todo aí. E é esse aqui, ó. Tem uma cheia e a outra quase. Dá para fazer. Bora pro processo desse azulzito agora. Caraca, vai bater bem essas 2 cores.
outra cara já, hein? Toma. Bem mais peso já pra letra. Agora a gente vai pra parte superior ali. Agora, família, eu posso já começar a desenrolar o fundo. Talvez primeiro desenvolver só o boné ali do personagem, né? Pra eu já saber como é que vai ficar isso ali. Porque a proporção dele já tá toda ali. Depois, talvez até amanhã, eu vou dar o foco aqui no personagem. Mas vamos finalizar esse rascunho e aí a gente começa a fazer o fundo daqui da peça. Que no caso eu ainda tenho que dar uma olhadinha aqui e ver o que eu vou usar de cor para fazer esse fundo. Mas acredito eu que sejam os violetas que a gente tem ali, tá ligado? Tem um rosa bem clarinho que eu posso usar mais perto da letra e os violetas mais para longe, para poder ainda ter um contraste legal aqui, porque essa aqui já é bem escura, né? E eu vou usar o preto para contornar, mas eu vou fazer funcionar porque eu vou dar uma clareada nesse aqui. É isso. Chama. É isso. Agora então vamos para o background. Eu vou começar com esse rosa aqui mais claro, perto da letra, porque como eu já falei, eu quero uma cor mais clarinha perto da letra. Eu só, antes, né, na real, posso dar já uma iluminada nessa sombra, para não ter que fazer isso depois. Então vamos ver. Vamos experimentar esse aqui lá na sombra e vamos ver como é que fica. Essas cores aqui. Vamos ver se isso aqui escurece ou ilumina. Ó, ele dá uma iluminada elegante. Maneiro. E agora esse aqui depois, pra daí já brilhar mesmo. Olha, eu gosto. Não sei se ia sair, né? Olha, eu vou jogar esse primeiro tom aqui primeiro. Eu já tô gostando só dele, sabe? Vou pensar se eu coloco outro. Não sei se dá pra reparar muito no vídeo, mas já dá uma iluminada legal. Dá pra pegar essa diferença aqui, ó, esse corte. E agora dá uma iluminada. Mas eu não sei se ilumina tanto como esse. Talvez alguns pontos. Vamos ver.
É, assim já dá uma iluminada legal em alguns pontos, né? Tem um pouco mais de vida. E eu vou iluminar agora esses aqui de cima com a escada. Tem que tirar essas latas aqui. E depois dessa etapa a gente começa a fazer o rosa, que é o rosa mais claro, para poder dar uma dimensão aqui por fora, né? Eu começar a preencher esses espaços negativos aqui e a gente começar a dar um pouco de dimensão aí também com os outros tons ali que a gente tem. Opa! Ele já vai dar uma limpada agora legal aqui na sombra. Por isso eu preferi fazer ela antes, tá ligado? Senão eu ia ter que recortar tudo esse rosa depois. A parada das etapas, né, no grafite faz toda a diferença. Olha, o rosa bateu bem junto. Eu vou variando, eu vou fazer uma parte com essas bubbles e uma parte com explosão. Então eu vou variando esse fundo, tá ligado? E assim já vai limpando tudo, já vai criando essa estrutura pra fora também, né? Que já dá toda a diferença. Escutando uma sonzeira aqui. Ó, agora eu tô escutando World Premiere do Czarface e Large Professor. Venha.
Finalizei de colocar o rosa agora, finalizei ali em cima. Eu ainda tenho outros tons, né, de violeta, tal, de outros tons de rosa mais escuro também, que eu consigo dar uma brincada nesse fundo. Eles estão ali. Eu tenho esse purple aqui que fica bem legal. Esse açaí pode funcionar junto e até o violeta também. Então, esses três aqui a gente ainda pode jogar no fundo. Agora a gente tem esses dois aqui que a gente pode usar para iluminar dentro, tá ligado? Na real, esses três aqui dá pra usar. E eu vou usar primeiro esse aqui, o médio tom entre esses três aqui, pra dar uma iluminada ali dentro da peça mesmo, tá ligado? Tipo, umas peças aqui nesse azul base. E ó, família, só pra vocês entenderem o horário que eu tô pintando isso aqui, ó, 3h23 da manhã. Tem que ser meio maluco mesmo, né? Ó, agora eu tô escutando outra já. 3 em 1, Tali Smith, que é um techno mais doido, tá ligado? Esse azulzinho já dá outra vida, né? Vamos chegar com mais um tom agora e vamos dar uma divertida ainda maior. Já dá outra estrutura pra parada, né? Bem mais movimento, bem mais vida. Muito louco como as cores trabalham, né? Agora eu posso trabalhar um pouco nesse fundo, né? Pra já dar uma estrutura pra ele também antes de vir com mais detalhes aí. Ou preencher o personagem, né? Podemos fazer isso aí. Zau. Vamos pro personagem agora então, família. A gente tem o preto para o óculos. A gente tem o cinza para fazer a camiseta dele. A gente tem a cor de pele para fazer a pele dele. E a gente tem esse aqui para fazer a luva e para fazer a calça dele. Então vamos aí. Não. Não. Vai funcionar, vai funcionar, vai funcionar.
Não posso entupir esse cap. Toma. Agora pegar esse cinza aqui que eu quero dar uma... Opa! Olha como vem. Vai. Chama. Combinação de cores deu boa, hein? Toma. Agora eu vou chegar com esses tons de violeta, tá ligado? E o roxo mais escuro que eu tenho nesse fundo aqui, tá ligado? Para dar um pouco mais de espaço. Vou abrir espaço. Pegar essas bordas também, tá ligado? E fechar esse plano. Vamos ver o que vai rolar aí. Decidi que eu vou usar esses dois tons aqui para fazer essa parte do fundo. Um mais escuro e um mais claro.
Tá ligado? Toma. Tá acontecendo, família. Logo tem o tênis, as coisas do personagem, mas talvez eu vou continuar amanhã, porque eu quero dormir um pouco ainda, né? E já são 4h14 da manhã, então acredito que eu vou deixar por isso. E amanhã eu tenho da 1h da tarde até as 5h da tarde para voltar a pintar. Então acredito que vamos voltar descansado amanhã para finalizar com a mente fresca, pronto para vir com um outline de preto aqui por fora. Talvez deixar aqui assim, tá ligado? Só tipo contornar essas partes aqui, deixar esse traço aqui que tá bem bonito, né? E clarear, né? Dá pra gente trazer um mais clarinho pra esses lados aqui, ó. Tá ligado? Do azul. E continuar desenvolvendo isso aí. O personagem também já vai dar uma cara legal. Eu quero dar uma explosão aqui depois, tá ligado? Tipo, pou. Tô gostando bastante de como isso aqui tá desenvolvendo. Bem contente. E animado pra amanhã continuar também isso aí. Vai ficar interessante essa peça, hein, família? Mesmo. Então é isso. Aquele salve e até amanhã. Vamos voltar pro trampo!
your mouth. Wiggle your mouth. Hey. E é isso, família, tamo de volta aí. Vou continuar aqui o trampo. Eu vou dar um foco aqui pro personagem agora. Eu quero fazer algum detalhe ou na camiseta ou aqui fazer um cinto com o nome do espaço aqui, da academia de artes marciais. E acho que vai ficar style aqui, Jab. E aí eu posso fazer uns brilhos, tá ligado? Como se fosse o cinto dele brilhando aqui. E depois viro com o contorno. Bora. Fazer o cintinho dele aqui. Primeiro marcar essa parte, tá ligado? Aí. Agora precisa dar uns brilhos, dar uma escurecida em alguns pontos para dar mais vida aqui pro personagem e ressaltar essa explosão aqui, né, desse soco que tá acontecendo aqui da luva. Então vamos para esses processos aí agora e depois trazer uma iluminação, provavelmente com esse amarelo ou algum parecido pro
para composição do todo, né? Bora. Já dá uma profundidade um pouco maior ali para o personagem. Eu gosto. Agora eu posso trazer o branco, tá ligado? Para umas partes aqui do personagem. Mas antes, acredito eu, que o que eu vou fazer? Eu vou trazer agora o contorno para a letra, tá ligado? Eu vou fazer, como eu falei já, né? Deixar essa parte aqui de dentro limpa. Provavelmente vir com um azul claro, tá ligado? Aqui. E vir com o preto aqui. Até talvez se eu fizer esse azul claro antes, né? Ele pode se encaixar legal no preto depois. Eu acho que vamos fazer isso então. Nesses lugares só que tem brilho, saca? Que pega a parte da iluminação. Vamos colar com um azul mais claro para ver como fica. Se der certo a gente mantém, já faz em tudo. Depois eu venho com contorno de preto. Se não, eu vou direto para o contorno de preto. Vamos aí para essa análise e para essa etapa. Vamos começar da direita para a esquerda. Ali na real era o preto, né? Eu não precisava fazer esse. É aqui, ó. Esses são os pontos. Depois eu ajeito ali com outro. Aí, agora começo com o contorno de preto, que vai dar toda uma estrutura diferente agora, né, pro trabalho. Como eu falei, né, eu não vou passar nessa parte de dentro, eu quero passar só nessa parte aqui, né, a de fora da peça, e talvez em alguns lugares não também, porque tem alguns lugares que esteticamente tá muito style, tipo, já tá resolvido, então eu não preciso vir com o contorno também. Só para ir equilibrando alguns pontos. Meio abstrato assim, eu diria.
Agora fazendo as partes de cima. Finalizei agora de fazer a parte superior com esse preto e já deu uma vida melhor, uma estrutura melhor, né? E dessa mesma forma, só colocando em alguns lugares específicos. Eu fiz um detalhezinho que eu gostei aqui em cima, tá ligado? Ali soltando, e talvez eu venha com o preto fazendo alguns detalhes desse aqui pelo trabalho. Mas ainda tem um amarelo que eu quero soltar pela peça, né? Umas estrelas ali, tipo onde que ele tá dando o soco, e depois espalhadas pela peça também. Bora. Agora eu vou fazer o contorno desse background aqui, que é com o açaí, é tipo um terceiro tom que eu usei ali. Já fecha bastante essa estrutura aqui. E agora vindo com as estrelas aqui, né, no soco e espalhando por alguns espaços aqui, a gente consegue trazer um ponto mais orgânico também para esses espaços aqui que estão entre os dois fundos. Nossa, já dá outra vida, né, pra parada. Tô animado pra fazer um amarelo também. Vou fazer mais uns brancos ali no personagem. Vamos ver aí. Olha só como é que vem o personagemzinho. Chama, nem eu achava que ia ficar tão bom. Isso que é importante na vida do cidadão, mano. Como é que nós estamos vindo pra 2026? Chegando daquela forma, né, família? Tá ligado, né? É isso, nós é maluco mesmo. Agora vamos dar uma iluminada com os brilhos extras aqui, tá ligado? No jab principalmente. 2 aqui no óculos. E aí depois os amarelos aqui na luva. Das estrelinhas, tipo como se tivesse dado um soco. E outros espalhados por aí.
Finalizei esses brilhos aqui principais que eu queria fazer no personagem, talvez só no personagem, tá ligado? Agora, o objetivo é fazer umas estrelas, tá ligado? Como se ele tivesse, bum, acertado o soco aqui, porque... por isso que tem o 1 e o 2 lá, tá ligado? Tipo, ele fez os bagulhos soltar, né, e voar. E ele deu um soco no bagulho e tá vindo pro K, né? Então... eu vou fazer umas estrelas aí pra dar uma vida a mais, tá ligado? Pra esse efeito e espalhar elas também pra matar esses espaços aqui por fora. Tô bem contente com o resultado. O bagulho tá ficando style. Alta qualidade. Finalizei de colocar uns amarelos aí espalhados pela letra. Agora só refletir. Mas acredito que estamos finalizados. Talvez só uns detalhes com esse rosa aqui por fora, assim, ó. Saca? Tipo um traço aqui, assim, ó. Pô. Acho que vai encaixar bem. Vou fazer isso aí. Olha, eu tô até pensando em tirar esses outros amarelos ali que estão no meio e botar branco, hein? Deixar o amarelo só aqui. Acho que eu vou fazer isso. Porque ficou muita informação amarela aqui junto. Pra não roubar tanta cena. Que esse amarelo aqui, ele ainda é meio alaranjado, sabe? Ele é meio pesado. Ele não é um amarelo sol, assim, mas... sei lá, pra mim é mais leve. Não pesa tanto. É, assim funcionou melhor. E até com o amarelinho embaixo ficou legal também, hein? Deu tipo um toque meio fogo, assim, meio flame. Que vai bem com essas cores, né, que estão juntos também. Porque, pô, o amarelinho tá dando soco ali, ele vai dando uma iluminada, né? Ali por perto. E é isso. Agora, vir com a assinatura. E estamos prontos. Vou pensar onde eu vou colocar a assinatura ainda, não sei. E um salve grande aí pro espaço aqui. Se chama Jab. E aqui você tem boxe, muay thai, jiu-jitsu e outras atividades de artes marciais. Eu vou deixar aqui o endereço, né? O Instagram deles, tudo para vocês poderem ter acesso também ao lugar e conhecerem aqui. É na Rua Amazonas, em Blumenau, no Garcia. E... pô, deu pra deixar um trampinho maneiro aqui, hein? Maneiro mesmo. Vou dar mais uma olhada aqui, ver se falta alguma coisa. Se faltar, eu volto aqui pra mostrar. Se não, a gente vem com a assinatura aí, mata esse trampo. Finalizei mais uns detalhes que faltavam aqui. E agora a gente tá pronto pro grande detalhe final, que é a assinatura. Trampinho aí pro espaço, Jab. Quem quiser conhecer todos os endereços e informações a gente tem aqui embaixo. Queria agradecer aí pela oportunidade de deixar mais um trabalho irado em um outro espaço, né, numa conversa entre o meu trabalho
e o personagem, né, interpretando coisas em que fazem sentido ao espaço, né? Que nem eu fiz aqui no recente trabalho para Mariscush, lá em Mariscal. Como eu tô no Brasil viajando, né, alguns lugares acabaram me mandando mensagem pra gente fazer um trabalho em conjunto, e aí estamos executando eles, né? E eu tô bem feliz com esse resultado aqui, bem irado esse personagem, já com mais movimento, mais vida, né? Mais, tipo, profundidade, né, nele mesmo. E é isso, tô bem contente com como ficou. Vou filmar agora no celular pra vocês verem o trabalho finalizado. E estamos aí, chinelinho, cheio de lata e com mais um trabalho pra conta. Ó, só pra vocês terem o conhecimento, família. Aí, ó, Jab Fight Club, aqui na Rua Amazonas, em Blumenau. Quem é daqui sabe, né? Não tem muito segredo. E é isso. Entrando aqui e caminhando um pouquinho. Pá, 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 pipipi. Passa a recepção, você chega aqui no ringue. Eles estão reformando aqui pra inauguração. Tem um trampão já do brother aqui. Pô, toma ali. Vem aqui. Pô. E temos o nosso lá. Pô. E a natureza aqui, pertinho de nós. É isso. O espaço aí tá decorado. Já dei uma curtida aqui. Eu curto sempre ficar um tempinho, né, observando o trabalho depois de finalizar. E deu pra me divertir aqui já um pouquinho. Eu tenho que seguir jornada, botar o pé na estrada. E é isso. Agradecer novamente aí a Jab e a todos vocês aí por estarem acompanhando e fortalecendo aí no corre. Tamo junto. Louco como quando a gente vai andando aqui assim, ele vai mudando totalmente a interpretação, ó, do trabalho. Olha. Aqui tá lindão também. E é isso. Espacinho de box. O parceirinho tá ali como? Dando aquele socão na letra. Conseguiu desmontar um, conseguiu desmontar o 2 e tá ali na batalha. A batalha que a gente tá se desafiando aí em 2026, né? Esse ano promete, família. Vamos fazer uns bagulho da hora. Vamos quebrar uns paradigmas aí, uns padrões. E vamos evoluir. Todo mundo junto. É isso. Estamos evoluindo no personagem, hein? Fala aí. Fala aí pra nós. Uau. Paredinha perfeita pra pintar, né? Com esse retângulo assim, né? Compridão. E, pô, pra vocês terem noção, aqui é uma parede grande, tá ligado? Parede grandona mesmo. Ó, um salve aqui pra rapaziada que já pintou aí. O mano fez box aqui. Um salve. E aqui... Esse eu não recordo o nome do brother, mas aqui é o Tripa. Fez esse trampo aqui também, do brother aqui, dando um soco, bem style. E é isso. Eles estão aí organizando para a inauguração, que vai ser nesse sábado. Então a gente conseguiu deixar um trampo aí antes da inauguração para poder chegar como? Daquela maneira, né? No dia que abrir para todo mundo. E é isso. Tamo junto, família. Até o próximo. E tem que ter, né? Isso que é importante na vida do cidadão.